Barra chega ao apartamento de Seida. Diz que não entendeu porque ela não ficou lá e pergunta o que aconteceu. Seida pergunta como que foi a entrevista dela. Barra diz que deu certo, que conseguiu o trabalho e insiste para ela contar o que aconteceu. Seida então conta para Barra que o dono do café é o pai do Arda. Barra consola a amiga, diz que tem que buscar os filhos na escola, mas quando chegar elas conversam. Munir conta para Suat que os homens do Nezi vão sequestrar a Barra e as crianças e diz que ele vai fazer isso para atrair o Sarp. Munir diz a Suat que o Sarp pediu para arrumar uma casa para sua família. Eles podem levá-los para lá e só foi pedir a autorização dele. Suat diz que não e que não é para deixar o Sarp saber que vão sequestrar a família dele. Munir diz, mas senhor Suat, eles precisam ir para outro lugar logo. Se sequestrarem a família dele, o Sarp vai querer ir atrás. Ele vai acabar indo até a casa do Nezir para ser assassinado. Suat diz, então assim, tudo isso terminaria. Nós não vamos interferir e você vai esquecer de tudo que me contou, entendido? Munir pergunta se Suat está pensando na Piril e diz que não podem deixar o marido dela ser assassinado. Ele é o pai do Homer e do Ali. Suat diz que sabe que Sarp vai deixá-la e não sente mais nada por ela. Suat diz, aquele sem vergonha ainda gosta daquela Barra. Ele não tem mais nenhum interesse na minha filha. Munir diz, mas ela ainda tem muito amor pelo marido. O senhor sabe disso. Suat diz, Munir, olha, uma mulher prefere estar morta do que ver o homem que ama junto com outra mulher. Não tem nada pior que isso. Coloca isso na sua cabeça. É mais fácil a Piril achar outra pessoa do que saber que o marido não gosta dela. Munir confirma para Suat que Sarp sabe onde fica a casa e Suat manda ele mantê-lo distraído. E eles não se saem muito bem no seu primeiro dia de trabalho. Barra conta para Arif que falou com Sarp do telefone que ele deu e diz que fez isso porque está preocupada com os filhos. Arif pergunta o que o Sarp falou. Barra conta como foi a conversa deles e diz que ele disse que quer buscá-los e levá-los para um lugar mais seguro. Arif pergunta o que ela vai fazer, se pensou em alguma coisa. Barra diz que acha melhor ir falar com a polícia, mas está com medo de fazer isso e talvez piorar a situação, e aí quererem mesmo machucar os filhos dela. Arif diz, e se arrumarem uma casa para vocês, um lugar seguro, em outra cidade talvez, você pode se esconder com as crianças e ficar tranquila. Quem sabe assim, esse infeliz do seu ex-marido resolve as coisas, aí mais pra frente vocês voltam pra cá. Barra diz, mas aí eu ia ficar isolada. Pelo menos aqui todo mundo já me conhece e está disposto a ajudar. Também tem você, tem a Seida por perto. Porque se todo mundo estiver junto, é mais fácil de resolver os problemas. Mas se a gente mudar para longe, ninguém vai me ajudar. Arif diz, eu poderia ficar com vocês. Eu não pensei em deixar vocês sozinhos. Barra olha engraçado para ele, depois desvia o olhar e fica em silêncio. Arif sorri e diz, já entendi. Você acha que eu não consigo me cuidar sozinho porque eles me atacaram esses dias? Barra diz que nunca falou isso, que nunca pensou que ele não sabe se defender. E fora isso, agora ela tem um emprego, vai ser caixa. Uma senhora chega à loja atrás de mini saias e Elis pergunta se é para a filha dela, dando mais um fora. A outra funcionária intervém, dizendo que Elis é novata e atende a senhora. A Tice conta para Enver que Barra arrumou um emprego. Enver fica muito contente. Sirin mostra para o pai a placa que fez para ele colocar na frente de casa. A Tice disse, que placa linda, você não acha, Enver? Enver diz que ficou mesmo muito bonita, mas fica desconfiado com o gesto dela. Sirin sai e a Tice diz, ela ainda te ama. Enver diz que sim, talvez. Barra pergunta por que Seida ficou tão abalada depois que viu o pai do Arda. Seida diz que era muito apaixonada pelo Emery. Ele ia para a cidade dela passar as férias, ficava lá com o avô dele e eles acabaram se conhecendo. E quando descobriu que estava grávida, o Emery tinha ido embora. Barra pergunta se ela não quis falar com ele. Seida diz que não, que ele tinha ido morar na Alemanha e ela perdeu o contato com ele. Não tinha nenhum número de telefone. Barra pergunta como que foi depois. Seida diz que ninguém podia saber, porque senão iam matá-la. Aí ela soube que ele voltou para lá. Ela só contava com uma tia, só que aí ela morreu.
e com um pouquinho de grana que tinha, foi para a cidade achando que ia encontrar o Emily ali, mas não conseguiu achar ele. Seida diz que comeu o pão que o diabo amassou. Ninguém merece sofrer como ela sofreu. E depois de um tempo que o Arda nasceu, a mãe dela foi falar com ela. Não aceitou que ela voltasse, mas aceitou cuidar do filho dela. Seida diz que a mãe viu que ela não tinha condições de cuidar do filho e a ajudou assim. Bahá pergunta se o Emily sabe do Arda. Seida diz que é claro que não, ele não sabe. Bahá pergunta se ela não procurou ele na internet. Seida diz que as pessoas a julgavam na sua cidade. Ela não queria voltar para lá e ele não ia confiar na palavra dela. E no fim, ela perdeu a coragem de entrar em contato com ele para contar. Bahá pergunta o que Seida sentiu quando olhou para o Emily hoje, porque isso aconteceu há muitos anos. Seida diz que não sabe, não importa o que ela quer agora, isso não vai mudar nada. Razin avisa Nezir que já está tudo pronto. Nezir diz que quer que levem os 3 para sua casa. Nezir diz, escuta só com atenção. Você cumpre a missão e eu vou ficar tranquilo sabendo que essa família está aqui sob o meu controle. E eu quero que saibam que eu não vou me esconder. Eu vou estar aqui esperando até o Sarp aparecer e finalmente eu acabar com ele. Razin pergunta em qual quarto coloca a família quando chegarem lá. Nezir diz que pode ser no quarto do Mert. Munir conta para Sarp que achou um lugar bem seguro para a família dele, afastado da cidade. Sarp quer levar Bahá e as crianças logo e diz que vai ligar para ela. Munir diz para ele ter calma, que ainda não dá para morar lá. Eles têm que arrumar algumas coisas, o aquecimento ainda não está funcionando e ele precisa de uns dias para fazer os reparos. Sarp diz que não tem tempo para isso, é uma emergência. Munir diz que eles não têm opção. Qualquer lugar agora pode ser perigoso e ele precisa de mais uns dias. Sarp diz que dá 2 dias para ele e manda comprar tudo o que puder para as crianças porque quer que eles se divirtam muito nessa casa. Munir vai saindo e Sarp diz que tem a impressão de que ele está incomodado com alguma coisa. Munir diz, não é nada, é que hoje não está fácil. Depois, Munir liga para a SWAT e diz que o Sarp concordou em esperar 2 dias. SWAT diz, ótimo, é o suficiente. Agora vamos esperar para ver se o Nezir vai terminar esse trabalho para a gente como queremos. Mais tarde, em um bar, angustiado, Munir olha para uma foto de Bahá e dos filhos. No dia seguinte, Nezir diz a Razin, você já pensou que a partir dessa noite essa casa vai viver com mais felicidade? Vai ser como antigamente, quando todo mundo vivia feliz aqui. Razin, eu não quero deslizes. Você já sabe, eu não tolero quando alguém me decepciona. Escolha as melhores pessoas. E ele diz aos amigos que hoje vai mostrar o seu trabalho e sai. Arif leva Nissan e Doruk para a escola. Bahá diz a Seida que se ela tiver ficado incomodada, ela pode procurar trabalho em outro lugar. Não quer vê-la triste assim. Seida diz que não, que tá tudo bem e pede para ela ir, para não chegar atrasada no seu primeiro dia. Seida diz que se Bahá descobrir que Emily se casou ou teve filhos ou planeja ter, queria que ela lhe falasse. Bahá diz que se souber, conta para ela. SWAT liga para Sirin e a convida para ir a um restaurante com ele. Sirin diz que se ele tá afim, então eles vão. Bahá chega ao trabalho e ao falar com Emily, vê uma aliança no dedo dele. Agradeço por terem acompanhado o vídeo até aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. E não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo.